perigos sem fim e tentações terei que enfrentar aqui, mas Cristo venceu, seguro estou, pois Cristo hoje vive em mim. Correntes não me prendem mais, meu Deus, meu Rei, me libertou, em mim fluiu graça sem fim, imenso amor eu encontrei. Correntes não me prendem mais, meu Deus, meu Rei. Em que Jesus diz assim: porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo. E nós meditamos e vimos como Deus colocou contenções pelo coração do homem ser assim. Como a nossa sociedade, cultura, é uma cultura suicida. Ela se esforça, gasta dinheiro, produz arte, o governo investe ao máximo, toda a cultura ocidental tem investido ao máximo a derrubar todas essas contenções em que todos esses males no coração do homem se expressam cada vez mais livremente. É uma cultura suicida, porque tudo isso só pode gerar o quê? Mais morte, mais desintegração social e todos os males. Mas hoje eu quero olhar esse texto ainda, o mesmo texto, e olharmos numa direção profunda da direção de Deus nas nossas vidas. Nossa grande necessidade, a maior necessidade das nossas vidas é uma ajuda com problemas cardíacos. Ninguém gosta de ir no lugar e o médico falar que você tem um problema cardíaco, porque nós sabemos logo que é sério. Eu lembro que um tempo atrás eu estava internado e quando eu fui receber alta, o médico falou para mim assim: olha, não fique preocupado, porque há uma boa sobrevida com esse problema. Eu achei extremamente assim, sobrevida, né? Esse cara poderia ter usado outra palavra, mas é isso, problema cardíaco. Ele diz: olha, nosso problema é esse, é cardíaco. Então, como todos os problemas e graves problemas da nossa vida são problemas do coração, e eles ocorrem porque todos nós nascemos inclinados a seguir a direção que nossos corações apontam, em vez de dirigir o nosso coração. E da mesma maneira que muitos cristãos, como nós vimos, apesar de viver uma cultura suicida, e ela ser suicida por tentar romper todas as barreiras que Deus estabeleceu para conter o mal, muitos cristãos não percebem o drama do cardíaco que envolve mesmo nós, homens regenerados. Nós não fomos feitos para ser dirigidos pelo nosso coração, nós temos que dirigir o nosso coração. Esse é o nosso chamado. O livro de Provérbios 23, 19 diz: seja sábio e dirija o seu coração no caminho. Você vê, a sabedoria, segundo Deus, é nós guiarmos o nosso coração. É óbvio que só nós podemos fazer isso, só um homem regenerado. Mas nós vamos ver porque esse mal geral domina a nossa sociedade, os homens. Então diz assim, em outra versão: ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Dirige o teu coração, não deixe o teu coração te dirigir. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, 14. Nós podemos ficar pensando, o que isso quer dizer, o homem segundo o coração de Deus? Estevão, não é? Ele explica para nós, nos dá uma visão sobre o que Deus queria dizer ao falar que Davi era um homem segundo o seu coração.
Diz assim em Atos 13, 22, encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ou seja, a explicação de Deus do que é o homem segundo o seu coração, dada através de Estevão, é que é um homem que faz a vontade dele, não alguma coisa. Ou seja, não é aquela questão dele escolher, ele fará toda a minha vontade. É um coração inclinado a ser dirigido pelo coração de Deus. Agora, o que qualificou Davi para ser rei era isso. O que qualificou Davi para Deus chamar ele de homem segundo o seu coração era isso. É que ele seguiu o coração de Deus. Davi era um homem que seguia o coração de Deus. O coração de Deus era aquilo que direcionava o coração de Davi. E quando Davi fez isso, ele foi ótimo. Mas quando Davi seguiu o próprio coração dele, nos momentos em que Davi, em vez de seguir o coração de Deus, fazendo jus ao que Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração, nos momentos que ele seguiu o seu próprio coração, ele estava, por exemplo, a caminho de matar, assassinar Nabal e a família dele toda, porque ele foi tratado com injustiça. Ele protegeu aquela família, e aquele homem muito rico, e através disso aquele homem foi tremendamente abençoado, e aquele homem negou tudo a Davi. Isso deixou Davi tão irritado, assim, que ele decidiu ir lá e exterminar Nabal e todo mundo, porque o coração dele ficou azedo. E ele foi com centenas de homens lá armados para acabar com tudo. E a gente sabe como a sabedoria de uma mulher fez ele ver: olha, você é um homem escolhido por Deus para reinar, como é que você vai fazer isso? Ou seja, quando ele seguiu o coração dele, sempre foi péssimo, como está em 1 Samuel 25, 32 e 34, essa história. Quando Davi seguiu o seu próprio coração, ele dormiu com Betsabá, expôs ela a vergonha, destruiu o lar de um homem, levou um homem à morte, como está em 2 Samuel 11. Então, quando ele seguiu o coração dele, você vê, há caos. E a Bíblia diz que ele trouxe o mal, isso está em 2 Samuel 11, ele trouxe um mal enorme para a sua família. 2 Samuel 12 conta isso. Quando Davi seguiu o seu próprio coração, ele resolveu fazer um censo em Israel. Deus tinha dito para não fazer. Você vê, não é porque fazer um censo, contar é errado, mas nós temos uma obsessão por contar cabeças. A gente sempre acha que a vitória e o sucesso de Deus no mundo depende da quantidade de pessoas que estão envolvidas. É por isso que Deus com Gideão mandou diminuir, sempre Deus deu toda a vantagem ao inimigo antes de triunfar. E quando triunfou na cruz, triunfou na mais profunda fraqueza, para mostrar que a fraqueza de Deus é mais forte que o mundo e as potestades. E Davi fez um censo. Ele que, por exemplo, um salmo diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nenhuma vitória nossa é porque nós temos um exército e equipamentos, mas ele resolveu fazer um censo, como está em 1 Crônicas 21. Ele seguiu o seu próprio coração aqui, e por causa disso 70 mil pessoas morreram. Imagine cair sobre a sua responsabilidade o fato de 70 mil pessoas morrerem. Aconteceu. Então você vê, Atos 13, 22 diz: encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quando Davi seguiu o coração de Deus, foi maravilhoso. Todas as vezes que esse homem, que é o homem segundo o coração de Deus, que é o homem que a Bíblia mais dedica páginas nela, fora Cristo, todas as vezes que ele seguiu o coração dele, foi uma tragédia. A Bíblia está cheia de exemplos assim, nós podemos ficar neles. Quando Moisés seguiu o seu coração, ele matou um egípcio, sabe, quando ele achou, ele seguiu a paixão do coração dele, como está em Êxodo 2,12, ele matou um egípcio. Quando Moisés, como está em Números 20, 10 e 12, quando ele se deixou encher de amargura, em vez de ele fazer o que Deus mandou, ele bateu com a vara na rocha, e Deus disse: você não vai entrar na terra. Esses são os grandes homens e paradigmas para nós, Davi, Moisés, mas você pode olhar para a história de outros homens na Bíblia. Quando Nabucodonosor seguiu o seu coração, ele começou a comer capim com os bois, como está em Daniel 4,32.
Quando Amã seguiu seu coração orgulhoso, ele criou uma forca para Mordecai e ele acabou morto nela. A Bíblia quer nos mostrar todo o tempo, quando os discípulos seguiam o seu coração, em vez de seguir Jesus. Você vê, alguém pode fisicamente parecer estar seguindo Jesus quando está seguindo o seu coração. Eles viviam discutindo quem era o maior entre eles. Quando eles seguiram o coração deles, com seu senso de autopreservação, todo mundo fugiu quando Jesus foi preso. Pedro negou a Jesus, ficaram aterrorizados. Quando Balaão seguiu seu coração, ele foi repreendido por um burro, por uma jumenta, por um jumento. No início da igreja, em Atos 5, de 1 a 11, quando Ananias e Safira seguiram seus corações, eles caíram mortos por mentirem ao Espírito Santo. Pedro diz: quem encheu o coração de vocês para mentirem ao Espírito Santo? Então a Bíblia é clara que nós devemos seguir o coração de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus é alguém que segue o coração de Deus e não segue o seu próprio coração. E seguir o coração de Deus hoje significa ir após a Cristo, tomar a cruz, negar a nós mesmos, negar os nossos corações, os desejos dos nossos corações caídos, perder a nossa vida a fim de encontrar a vida, como está em Mateus 16, 24, 25. Então, o nosso desejo, a nossa oração, a cada vez que a gente abre a palavra de Deus em casa, aqui juntos, é que o poder do Espírito, através da verdade de Deus, da habitação de Deus em nós, da aplicação de tudo aquilo que Deus fez em Cristo, nós possamos resistir às predileções errantes dos nossos corações e dirigir a nossa vida a fazer toda a vontade de Deus, independentemente dos desejos do coração. É por isso que Provérbios diz: dirija o seu coração, dirija o seu coração. Então, seguir o coração de Deus não é uma coisa fácil, porque como Isaías 55 diz, 9, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Às vezes Deus começa a fazer coisas, e o propósito dele para as nossas vidas é muito estranho para nós, envolve dor, envolve rejeição, envolve aquilo que, diante dos olhos do mundo inteiro, é o mais completo fracasso. Como quando quem olhou para Cristo, ou como quem olhava Paulo apanhando de cidade em cidade, ou como todas as histórias que envolvem homens como Jeremias, pregando 40 anos sem ninguém se converter. Então, frequentemente isso nos leva a caminhos que parecem, os nossos corações questionam ou não acham melhor o coração de Deus. E é óbvio que todo mundo diz assim: não, eu queria seguir o que Deus quer. Se todas as coisas fossem iguais, eu obedeceria a Deus. Mas é que surgiu um problema grave demais, surgiu um impedimento. Isso não é isso não é seguir o coração de Deus. Quando a gente resolve seguir, quando de alguma forma as coisas estão contribuindo para que isso seja feito. Então, que nós possamos entender que a palavra de Deus, como o Salmo 119:5 diz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque nós não seguimos nossos corações. O que a palavra de Deus diz é o que nós seguimos. Nós seguimos o coração de Deus. Nós não seguimos nossos corações. E é por isso que todo dia é uma oportunidade para negarmos a nós mesmos. Então, Jeremias 17:9, num verso famoso, diz: enganoso é o coração acima de todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então a palavra de Deus para nós é: não siga o seu coração. Isso essencialmente é o que difere o homem que está sob a ira de Deus de um homem no qual Deus tem prazer. É porque aqueles que estão em Cristo agora são guiados pelo Espírito de Deus a não seguirem seus próprios corações. O problema é que siga o seu coração é o credo abraçado pela nossa cultura. É o credo abraçado pela igreja da nossa geração. Por que as mensagens são de autoajuda? Por que as mensagens não querem perturbar ninguém? Por que as mensagens querem deixar todo mundo confortável? Porque senão vai perturbar o coração das pessoas. E o coração das pessoas, como no mundo, tem que ser acariciado. Então, siga o seu coração, é uma declaração de fé secular, eu diria, não é? Do mundo ocidental, e o Evangelho tem proclamado as mesmas coisas que têm sido proclamado onde? Nos livros, nas histórias, nos filmes, nas peças, nas músicas.
todas essas coisas, toda a cultura junto, está proclamando uma mesma coisa para nós: siga o seu coração, siga o seu coração. É por isso que quase sempre pessoas que procuram aconselhamento é totalmente inútil, porque as pessoas sabem o que Deus quer. A pessoa vem e diz assim: olha, meu casamento está assim, assim, eu não vou, quero continuar, eu sei que Deus não quer isso, mas eu quero ser feliz. Ela está dizendo o seguinte: eu vou seguir o meu coração, e eu sinto em meu coração que Deus é o impedimento de eu ser feliz, porque as ideias de Deus vão me fazer infeliz. Aí você vê quão infeliz é esse coração, quão infeliz é um coração que chega à conclusão de que a verdade de Deus é o impedimento da sua felicidade, quando na verdade a Bíblia diz que nisso consiste a felicidade. Gente que opera assim sempre deve questionar seriamente se é regenerado ou não. A ideia de que a nossa felicidade está condicionada a nós irmos claramente contrário àquilo que Deus diz. Por isso que o aconselhamento quase sempre é inútil quando alguém segue o seu coração, porque ela vai ouvir o seu coração. Ela sabe o que Deus diz, mas é o oposto daquilo que Estevão falou a respeito do coração de Davi. Essencialmente, então, é uma crença na nossa geração de que o teu coração é uma bússola que aponta para o lugar certo. Se teu coração está apontando, por exemplo, nesse assunto, que o casamento está sendo um problema e que você pode ser feliz de outro jeito, isso é certo para você, porque o coração é uma bússola. O coração é uma bússola para todas as coisas. O que eu desejo, o que eu mais quero no meu coração é o que vai me fazer feliz. Essa é a crença da nossa cultura. Siga o seu coração, siga o seu coração. Ele é uma bússola que ele aponta direto para o seu eu verdadeiro, para o caminho da sua felicidade. Para o norte, nós sabemos que a bússola sempre aponta para o norte, é assim que as bússolas funcionam. Aponta para o norte, aponta para o norte. O que a pessoa está dizendo é que se você tiver coragem, é a mensagem que você recebe em música, em filme, de toda a cultura. Se você tiver coragem de seguir seu coração, você vai ser feliz. Você está infeliz porque você não segue o seu coração. E você não segue o seu coração porque você é covarde. Nós vimos todas as vezes que Davi seguiu o coração dele, como foi bom. E Moisés, e todos os outros que nós mencionamos. Então, o que nós somos bombardeados o tempo todo é com a mensagem oposta à realidade. Nós temos problemas cardíacos. E as pessoas dizem: se você tiver coragem de seguir o seu coração. Então, o que é dito para nós o tempo todo é que o nosso coração é um verdadeiro guia para nós, para levar a gente para a verdadeira felicidade, e você precisa ter coragem de ouvir seu coração. Você já ouviu seu coração? Uma pessoa que diz para você assim: olha, eu vou seguir isso, eu sei que Deus disse aquilo, mas eu vou seguir isso porque eu sinto, eu quero. Ela ouviu o seu coração. A pessoa ouviu o coração. E o credo do mundo, e o credo de grande parte dos que dizem cristãos, é que você está perdido e que o teu coração vai te salvar. Tu está perdido no mundo, é escuro, é difícil, você tem que lutar para se achar. E quem aponta para o caminho da salvação? O teu coração. Ouça o teu coração, o que ele quer, o que ele deseja, o que deixa ele insatisfeito. Esse credo pode parecer simples e libertador, por isso que ele não é só uma realidade no mundo, mas na igreja visível. Agora, esse é o líder que você quer seguir. Agora, esse é o líder que você tem seguido. É a pergunta para nós. Até que você considere que o seu coração tem tendências sociopatas, você está inclinado a seguir aquilo que é mortal. Nós podíamos falar sobre o que é um sociopata, mas filosoficamente, mas por causa do tempo, veja só a definição de dicionário do que é sociopata: caracterizado por um egocentrismo exacerbado que leva a uma desconsideração em relação aos sentimentos e opinião dos outros. Um sociopata não tem apego aos valores morais e é capaz de simular sentimentos para conseguir manipular outras pessoas. Além disso, a sua incapacidade de controlar as suas emoções negativas torna muito difícil estabelecer um relacionamento estável com as outras pessoas. Vamos ser sinceros, a descrição ali abrange o coração do homem, em geral, quando ele está entregue a si mesmo. Então pense nisso por um momento. O que seu coração te disse hoje? Eu não quero que você diga, porque eu sei que a maior
muitas coisas que o teu coração te disse hoje, você tem vergonha de dizer alto. Muita coisa que o teu coração te disse no ônibus, na escola, no trabalho, dentro de casa, você tem vergonha de dizer alto, de dizer para as pessoas, você não gostaria, mas nossos corações dizem para nós que toda a realidade devia servir aos nossos desejos. Toda a realidade do nosso trabalho, toda a realidade no nosso lar, toda a realidade na igreja, toda a realidade nas nossas amizades deviam servir aos nossos desejos. E nossos corações dizem que quando essas realidades não servem aos nossos desejos, nós temos todo o direito de ficar com raiva, amargurado, não achar as pessoas legais, achar que as pessoas não estão sendo o que elas deviam ser, porque elas deviam servir aos desejos do nosso coração. Então, nosso coração gosta de pensar o melhor de nós e o pior dos outros nas situações onde há conflito. Nós, a menos que outras pessoas digam que eu sou maravilhoso, eu tendo a achar que elas não são tão legais. E quase sempre essa é a medida de ser legal e não ser legal. Bom ou não? Se alguém diz que eu sou maravilhoso, uma pessoa, se alguém de alguma maneira discorda ou não me acha maravilhoso, eu só posso imaginar uma coisa: tem alguma coisa errada com essa pessoa. Para essa pessoa não me tratar como eu mereço, só pode ter uma coisa errada com ela. No meu coração nunca diz, deve ter alguma coisa errada comigo. Ele sempre diz, essa pessoa é uma pessoa chata, antipática e ela não presta. Porque só uma pessoa podia fazer algo assim com uma pessoa como eu. É isso que nossos corações dizem. Ou seja, mas se alguém pensa bem de mim, e se alguém acaricia meu ego, ainda que essa pessoa esteja me ajudando a me afundar num buraco enorme, se ela diga o que eu quero, o que eu gosto, acho que essa pessoa é muito legal. Independente de qualquer coisa. Se de alguma maneira me atinge o meu coração, eu penso que há algo de errado com ela. Se acariciei meu coração, eu encontro alguma maneira de ver algo bom nisso. Então, enquanto meu coração está ponderando sobre as virtudes e os defeitos dos outros, ele pode, no mesmo instante, nutrir pensamentos terrivelmente irritados, imorais, e achá-los atraentes, mesmo que eles desonrem totalmente a Deus. Então, seguir o teu coração é o credo oposto da Bíblia, mas é o credo da nossa geração. A Bíblia realmente pensa que nossos corações têm uma doença mortal. E foi o texto que nós lemos no início. Um dos textos, Jeremias: enganoso é o coração acima de todas as coisas, nada é igual, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, Jesus, como o grande médico, ele listou, como nós vimos, alguns sintomas desagradáveis dessa doença mortal, porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, enfim, ele vai listando os sintomas. A verdade é que ninguém, durante toda a nossa história, vai mentir tanto para nós, quanto nossos corações. Teu coração mentiu para você hoje, teu coração vai mentir para você amanhã. É por isso que lá Provérbio diz: dirija o seu coração, não seja dirigido pelo seu coração. Então, quando eu estava meditando sobre isso, eu estava lembrando sobre uma série de filmes famosa, os Piratas do Caribe, e tem o principal personagem é Jack Sparrow, e ele tem uma bússola, e a bússola dele é totalmente desconcertante, mas de certa forma ela expõe todos nós. A série de filmes se tornou famosíssima, tem 4, acho que vai sair o 5º ano que vem, e entre os 8 filmes que faturaram mais de $1 bilhão, 2 são da série Piratas do Caribe. Mas o Jack Sparrow, John Depp, ele tem uma bússola. Todo mundo que pega a bússola dele acha que está com defeito, porque ela não tem norte, ela fica girando e não aponta para o norte, e bússola aponta para o norte, mas não a do Jack Sparrow.
E quando as pessoas perguntam a ele, dizem assim: olha, a sua bússola está quebrada, a sua bússola não funciona, ela não aponta para o norte, ela não tem norte. E ele diz: quem disse que eu quero ir para o norte? A bússola do Jack Sparrow é muito especial. Ele explica: ela aponta para onde eu quero ir. Onde eu quero ir, ela aponta. O maior desejo do meu coração, a bússola aponta. Então, se eu quero tesouro tal, é para lá que a bússola aponta. Ela não aponta para norte. Ela aponta para o desejo do meu coração, aquilo que eu mais desejo. Há um momento em que ele não fica muito em dúvida sobre o que ele mais quer, a bússola fica meio louca, ele dá para Elizabeth Swann, né, a bússola, e ela começa a usar com o mesmo propósito. Ou seja, ela mostra o caminho do meu desejo. E nossos corações são guias sem norte, queridos. O norte é o certo. O norte é a verdade. Uma bússola boa aponta para o norte, para que você saiba o caminho. Mas nossos corações são como a bússola do Jack Sparrow. Ele sempre aponta para o que nós desejamos. É por isso que alguém pode dizer: eu sei que Deus não quer fazer, mas você vê, a bússola está apontando para aquela direção, mesmo todo mundo sabendo que aquilo está errado. A bússola está apontando para o lugar errado. E os homens seguem, como o Jack Sparrow, a bússola. Então, na verdade, se fizermos o que o nosso coração deseja, ou seja, se a nossa bússola é o nosso coração, e todo o coração é a bússola do Jack Sparrow, aponta para o que nós desejamos, nós vamos perverter e empobrecer cada desejo. Nós vamos perverter e empobrecer cada beleza, cada pessoa que convive conosco, cada maravilha que Deus criou e nos deu, e vamos perverter cada alegria, porque nossos corações querem consumir todas essas coisas para a sua autossatisfação. Nossos corações acreditam que todas as pessoas que convivem conosco em todos os relacionamentos existem para nos agradar, e quando elas de alguma maneira não nos agradam, a gente não entende as pessoas, a gente não entende o mundo, a gente não entende que o mundo não está funcionando em direção ao meu coração, e minha esposa, e meus filhos, e o meu emprego, meu patrão. Os nossos corações, a Bíblia diz, não nos salvará. Os nossos corações são o centro do nosso problema. Os nossos corações em si mesmos são a nossa perdição, não a nossa salvação. Nós precisamos ser salvos. Todos nós precisamos ser salvos de quê? Dos nossos corações. Essa é a salvação. Quando Jesus disse: é do coração do homem que brota essas coisas, é disso que vocês, é o que vem de dentro que contamina vocês. O homem está debaixo da ira de Deus pelo que vem de dentro dele, e vocês, nós, homens regenerados, ainda todas as ofensas que nossas vidas expressam contra Deus, vêm dos nossos corações. Então nós precisamos ser salvos dos nossos corações. Esse não é o líder que nós queremos seguir. Nós vemos a definição do homem segundo o coração de Deus, a Davi: ele fará toda a minha vontade. Nós vimos o provérbio dizer: pastoreie o seu coração, pastoreie, dirija o seu coração, não seja dirigido pelo seu coração, não deixe o seu coração te pastorear. Nosso coração nunca foi projetado para ser seguido, nossos corações foram projetados para ser conduzidos pela verdade, conduzidos por Deus. Nossos corações nunca foram projetados para sermos deuses, para nós acreditarmos neles. Isso nem no homem quando não tinha pecado ainda. Ele tinha que seguir o coração de Deus: dessa árvore não comerás. É isso, sempre. Eles não foram projetados para nós acreditarmos nele como deuses. Foram projetados para acreditar em Deus, para seguir Deus. Este é um homem segundo o meu coração, porque ele fará toda a minha vontade. Eles foram projetados para isso. Se nós fizermos os nossos corações deuses, eles vão nos levar para a miséria narcisista, e finalmente leva os homens em geral, que não são resgatados e salvos dos seus corações, para a morte eterna. E por que eles não podem salvar homem nenhum, nem nós, nem nos direcionar? Porque o que há de errado conosco, com o nosso coração, é o coração do nosso problema. O coração do nosso problema é o nosso coração, portanto, ele de maneira nenhuma faz parte
da solução. Mas se nossos corações creem em Deus como eles são projetados para crer, e você vê, aqui não é crer em Deus como simplesmente de maneira geral, porque alguém que diz assim, olha, eu sei que Deus quer isso, mas eu vou fazer aquilo, é óbvio que não está crendo com o seu coração em Deus, está crendo naquela outra coisa, está crendo no seu coração. Hoje meu coração e o caminho de Deus não estão juntos, eu vou seguir a bússola aqui, que é o meu coração, a bússola do Jack Sparrow, que aponta sempre para o que eu desejo, e não para o certo, e não para o norte. Quando nossos corações são levados assim, nossos corações desfrutam de alegria, como diz o Salmo 43:4, então irei ao altar de Deus, o Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então, portanto, a nossa vida é diariamente jamais crer em seu coração. É por isso que a gente acorda todos os dias, Jesus, diariamente, você nega a si mesmo, você não crê no seu coração, e você é dirigido pelo coração de Deus. Não siga o seu coração, siga Cristo em direção ao Calvário, em tomar a cruz, em negar a si mesmo. Quando Jesus, por que nós ficamos com medo, ansiosos, atemorizados, a despeito de tudo que Deus falou? Isso é uma expressão de incredulidade, por causa dos nossos corações. Nós achamos que traçamos um caminho que as coisas não estão funcionando como nossos corações queriam. Quando Jesus diz para você não sentir medo, e nem ficar atemorizado, e nem ansioso, Ele diz como? E por que a ansiedade, o medo, insiste em ficar lá? Porque o coração tem sido a bússola do Jack Sparrow, que está nos impulsionando para o que nós desejamos. Jesus diz assim, em João 14:1, não se turbe o vosso coração, não se deixe incomodar, não fiquem ansiosos em seus corações. E ele diz o que? Ele diz o que as pessoas dizem? Acredite no seu coração, não fique perturbado no seu coração, creia no seu coração, não fique ansioso em seu coração, acredite no seu coração, siga o seu coração. Não, ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Qual então é a única maneira? Credes em Deus, crede também em mim. Se vocês acreditarem no coração de vocês, vocês vão ficar ansiosos, com medo e apavorados. Mas se vocês querem um coração que não fica ansioso, creiam em mim, sejam dirigidos pelo meu coração. Assim, embora o seu coração vai tentar pastorear você, você não vai segui-lo hoje, nem amanhã. E você tem que acordar todos os dias com a disposição de não seguir o seu coração, porque o seu coração não é um pastor, e ele não está para guiar você. O seu coração, e agora vamos falar de homens regenerados como nós. O seu coração ainda é uma ovelha, agora que foi transformada, mas é uma ovelha pomposa, devido ao resto de pecado que existe em você, sabe? Algumas qualidades de lobo ainda estão em você. É isso, é por isso que os filhos de Deus nunca seguem o coração deles, eles seguem o coração de Deus. Mesmo quando, é por isso que no homem regenerado, que tem um novo coração para amar a Deus, ainda há mortificação de pecados, porque ele continua não seguindo o coração. Ele, graças a Deus, ele tem esse coração que agora deseja o que não desejava antes, pode amar o que não amava antes, pode amar a luz, mas ainda assim ele não segue o seu coração. Homens regenerados como Davi e Moisés, quando seguiram o seu coração, foram para longe daquilo que é o propósito do chamado de Deus nas nossas vidas. Então lembre-se que o seu coração só diz o que você quer, ele tem uma enorme dificuldade de dizer o que você não quer. Raramente o teu coração te confronta e diz, não, você está errado, você está sendo egoísta, você está sendo mesquinho, você está sendo infantil. Nossos corações não dizem isso para nós. Eles têm uma boa desculpa para essas coisas surgirem, e ele espertamente diz que, às vezes você até age de maneiras assim, mas é por causa de alguma coisa fora está gerando isso. Mas Jesus diz, é do coração que essas coisas saem, a angústia, a maledicência, a fofoca, a inimizade, sai do coração, não vem de fora, mas o coração nosso diz não. Assim, você nunca acredita no seu coração, no que ele diz sobre você e o que você quer. O seu coração não é o seu pastor, o Senhor é o seu pastor.
como Davi disse. Ou como Jesus disse em João 10,14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas e eu sou conhecido pelas minhas ovelhas. Ou então João 10,27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço e elas me seguem. Então você vê, quando Provérbios 3, de 5 e 6 diz, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em todas as suas maneiras reconheça-o e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, nunca se apoie naquilo que naturalmente você acredita ser melhor e ser a direção. Não se estribe nunca nisso. Sempre volte o seu coração para confiar no coração de Deus. Essa é a descrição que a Bíblia fez do homem segundo o coração de Deus. Não é que o provérbio está dizendo que você deva ser irracional. Você vê, é o oposto. Davi agiu de maneira irracional quando ele seguiu o coração dele. E é fácil nós percebermos porque isso acontece. Na verdade, o livro de Provérbios incentiva todos nós a sermos uma pessoa de entendimento. Por exemplo, incline o teu coração ao entendimento, Provérbios 2:2. 2:3, levante sua voz para o entendimento. 2:11, o entendimento vai te proteger. Ou 3:13, bem-aventurado aquele que adquire entendimento. Ou seja, entendimento é o conhecimento que vem do coração de Deus. A sabedoria repousa no coração de um homem de entendimento. Provérbios 14:33, o coração daquele que tem entendimento busca conhecimento. Provérbios 15:14, para obter compreensão e entendimento deve ser para você muito mais importante do que ganhar dinheiro. É o que Provérbios diz em capítulo 16, verso 16. Ele diz, compre sabedoria, disciplina e entendimento. Provérbios 23:23. Então, há um incentivo em sermos pessoas cheias de entendimento, mas o entendimento não é aquilo que nós intuitivamente chegamos à conclusão do que é bom, o que não é. É o entendimento da confiança, da sabedoria do coração de Deus sobre os nossos caminhos. Então a Bíblia diz que a maior insanidade do homem é confiar nele mesmo. A maior insanidade é você seguir o seu coração achando que isso há alguma salvação, mas de maneira oposta, tudo que a nossa cultura siga o seu coração, e a maioria dos cristãos acabam fazendo a mesma coisa, porque pode até dizer que de maneira filosófica não acredita no que o mundo está dizendo, mas é o que faz. Entre o coração que está dizendo algo e o que a Bíblia diz claramente, a bússola, quando o coração é usado como uma bússola, em vez de ele apontar para o norte verdadeiro, ele é como a bússola do Jack Sparrow, ele aponta para o que nós queremos, e se a gente segue, então, pensem no Jardim do Éden. Deus negou aos homens uma árvore no Jardim do Éden, mas não era a árvore da vida, não é? Que ele negou, não é a vida, como está em Gênesis 12:9. Ela estava lá e ela podia ser, eles tinham acesso a ela. Ele proibiu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:17. O ponto da proibição de Deus não era que nós devemos ser ignorantes, não é? O propósito de Deus era preservar os prazeres do mundo que Ele criou para nós, dentro daquele caminho que traz para nós a maior alegria, ao desfrutarmos daquilo que Ele é, através de tudo que Ele fez para a sua glória. O que Deus está dizendo para Adão e Eva, e para nós, se você comer da árvore, você vai estar dizendo para mim, eu sou mais esperto que você, eu não preciso de ti para dizer para mim o que é bom e o que é mal, eu mesmo quero ter um coração que decida o que é bom e mal, eu sou mais, eu tenho mais autoridade que tu sobre essas coisas, eu sou mais sábio, eu posso decidir o que é bom e o que é mal, eu acho que posso cuidar de mim mesmo, eu acho que eu posso cuidar de mim mesmo melhor do que tu cuida. Você vai ver que o pecado sempre é a repetição desse pecado, é dizer para Deus, eles estavam dizendo, Deus está dizendo, se você
comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você está dizendo, você não é um bom pai, eu mesmo quero decidir o que é bom e o que é mal para mim, e por isso eu estou indo para rejeitá-lo. Eu vou usar o meu coração, a bússola de Jack Sparrow, que aponta para o que eu quero, e eu quero poder decidir o que é bom e o que é mal para mim mesmo, decidir o que é certo e o que não é, o que é belo e o que é feio, o que deve ser vivido e o que não deve ser vivido, portanto, não comer da árvore. Deus está dizendo para eles, porque ao comer vocês estão rejeitando todos os meus bons presentes, vocês estão rejeitando toda a minha sabedoria, vocês estão rejeitando todos os meus cuidados. Ao invés disso, se vocês se submeterem à minha sabedoria, e vocês se manterem na minha sabedoria, e continuar a serem gratos pela minha enorme generosidade para com vocês, a partir de confiar em mim, como ele descreve o que é um homem segundo o seu coração, quando fala de Davi, vocês vão poder desfrutar de todas essas árvores, e de toda a criação, porque vocês não podem lidar com o conhecimento do bem e do mal nesses termos. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo aqui para você, você precisa ter a capacidade de compreender completamente todas as opções e contingências possíveis para lidar com o bem e o mal assim. Ou seja, tem que ser onisciente, e você não é. Você tem que ter um coração completamente que seja a fonte da justiça, sabedoria e santidade, para saber sempre qual é o curso certo que está de acordo com isso, e você não tem. Em terceiro lugar, o poder para lidar com isso, você precisa ter o poder de lidar e fazer a realidade se conformar ao curso daquilo que é direito. Ou seja, você precisa de onipotência. Em outras palavras, só Deus pode lidar com tal conhecimento. Só o coração de Deus pode ser uma bússola. Só o coração de Deus aponta sempre para aquilo que é certo, aquilo que é santo, aquilo que é justo, aquilo que deve ser seguido. Só o coração de Deus. Então, quando você vai em Gênesis 3, de 1 a 13, que conta essa história, ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E nós conhecemos todo esse diálogo, onde ele vai dar. O mundo moderno, sabe o que nós achamos moderno? É o mundo da bússola do Jack Sparrow. É o mundo que tenta remover Deus da criação, o Deus que sustenta todas as coisas, o Deus que define todas as coisas, e resolver ser Deus no lugar de Deus. Em outras palavras, quando um homem abandona Deus, a direção de Deus, a autorrevelação que Deus fez como fonte daquilo que é objetivamente certo, objetivamente justo, objetivamente belo, dizendo eu quero ser feliz, como é comum, o tribunal maior que você tem passa a ser o coração do homem, para decidir as coisas. Se Deus não é a medida do que é verdadeiro, justo e bonito, então eu sou a medida do que é bom, justo e correto. Mas o problema é que você também é, eu sou, você é, e todos nós somos. É um Deus chamado eu. E o Deus chamado eu não concorda exatamente com o Deus chamado você. Eu resolvo decidir o que é certo, bom e justo, e você também. Nós não concordamos. Então o poder passa a fazer, determinar o que é certo. Então nós temos uma luta de poder. Quem for mais poderoso vai decidir o que é certo, porque não há quem decida isso. E tudo em nossa geração, em nossa cultura, tudo na educação, nos meios de comunicação, política, como é a expressão de um mundo sem Deus, um mundo que foi abandonado por Deus e que abandonou Deus, torna-se uma batalha pelo poder, porque quem tiver o poder vai decidir o que é certo. Se quem tiver o poder da mídia, do governo, do dinheiro, decidir que pedofilia é certo e bonito, pedofilia é certo e bonito, e se você discordar, você é mau, e você então precisa ser penalizado por discordar. Uma vez que
Não há mais uma verdade objetiva que vem do coração de Deus para decidir o que é certo, belo, bonito. Então, quem for mais forte vai decidir. Então, eu estou tentando fazer o meu coração, que é a bússola do Jack Sparrow, decidir por todos vocês. Para aquilo que o meu coração deseja, ainda que seja a coisa mais absurda, eu vou querer que todos vocês digam o que é certo. Eu vou querer decidir o que é o bem e o que é o mal. Não mais nada. Porque aquele que tem o poder em um mundo sem Deus, define a realidade. E como todo coração é uma bússola como a do Jack Sparrow, eu luto por poder, porque se eu tiver poder, eu vou poder impor essa realidade. Então, quem tem poder define o que é a verdade, define o que é certo, define o que é belo. Então, se eu tenho poder e decido que uma relação sexual entre 5 pessoas é uma coisa linda, então agora eu vou ter que impor a todo mundo que isso é lindo. Eu vou ter que ensinar no colégio, eu vou ter que bombardear todo mundo, e se alguém for contra isso, você está indo contra o que é certo agora. E não há nenhum tribunal para os mais fracos. O homem é Deus. Então sua sociedade, em vez de ser um céu, vai ser um inferno. E o homem poderoso, se achando poderoso, ele é um fabricante de verdade. Ele é um inventor do que é certo, do que é belo. Então nós tivemos o último século, e esse século como o século mais sangrento da história. Nós achamos que o passado foi terrível, e as pessoas não eram tão civilizadas, mas o século que mais pessoas foram mortas é o século passado e o nosso. Stalin, Hitler, Mussolini, Milosevic, Pol Pot, Amin, Mao Tse Tung, milhões de pessoas foram mortas, como nunca foi na história da humanidade, porque todos esses homens, a luta pelo poder, a luta de poder decidir o que é certo e o que não é certo para todos. Então, por exemplo, nós podemos dar vários exemplos, nosso tempo não é muito. O aborto, a ONU é uma organização que luta pelo aborto com unhas e dentes, e ela é uma evidência terrível daquilo que Deus disse: vocês não podem lidar, vocês não podem ter acesso a isso, a ideia, só Deus pode lidar com o bem e o mal, vocês não podem. Não é a implicação do secularismo, ou seja, a ideia de destronar Deus. E o aborto, por exemplo, está ligado totalmente ao que aconteceu no Éden, e nós podemos pegar todas as agendas da nossa cultura, que elas mais defendem, que mais gastam dinheiro. Por exemplo, o poder faz isso. Outro dia o Texas, um estado americano, por não aceitar determinada coisa, a Apple, a Microsoft, a Google disse: se o Texas mantiver essa política, nós não vamos mais botar empresas aí, não vamos gerar emprego aí. Você vê, quem tem o poder quer impor o que é certo. Se esse estado não fizer como a gente quer, não vai ter nosso dinheiro, porque a gente vai dar o dinheiro porque a gente quer decidir o que é certo para todo mundo. Se as escolas do Texas não fizerem assim, se o governo do Texas não fizer assim, nós não vamos. E a cidade de vocês, e o estado de vocês vai ficar sem investimento. É porque o governador do Texas respondeu: pior para vocês, porque o Texas é muito maior do que essas empresas. Mas você vê, a luta pelo poder é a luta para decidir o que é certo, e para impor o que é certo. Então, as antigas raízes do secularismo moderno, elas chegam aqui. Em Gênesis 2, 16, 17 diz: você certamente pode comer de toda a árvore do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então não há nada de errado com o conhecimento do bem e do mal. Deus o tem. Em Gênesis 3, 22, Deus diz assim: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Isso era ruim para o homem, isso é destrutivo, isso é mortal. Então, na história da criação, ter o conhecimento do bem e do mal significa poder reivindicar o direito independente para decidir por si mesmo o que é bom e o que é mal. O que é bom e o que é mal, o verdadeiro e o falso, o feio e o belo. Foi adequado para Deus ter isso, é adequado para Deus ter isso por tudo que Deus é. É adequado o único coração que dirige tudo, o seu coração de Deus. Porque
Deus é totalmente santo, puro, justo. Deus sabia que seria absolutamente devastador para o homem cortar o cordão, ou pensar, não é, poder cortar o cordão, declarando independência. Nós sabemos que não há independência nenhuma. Deus disse: agora você vai morrer, agora a terra é maldita, agora você vai ser... Ou seja, Deus continua sob o controle absoluto da sua criação, porque tudo funciona, existe e respira nele. Mas o que Deus está querendo dizer é o seguinte: se você achar que em algum momento o teu coração é quem pode decidir o que é bom, mal, certo, errado, belo e feio, a morte vai reinar em você. Então, isso é que está operando ainda no homem até hoje, está matando o homem espiritualmente, fisicamente. Toda a morte está enraizada nesse princípio. Então você vê essa insurreição começando em Gênesis 3:1, como nós vimos o texto da queda. Então, como eu disse, o que Deus estava dizendo de maneira mais completa, é que se o homem comesse, ele estava querendo dizer: agora eu decido o que é bom e o que é mal. Nós não seguimos o teu coração para saber o que é bom e o que é mal. Nós começamos a decidir isso. Agora, só Deus pode ser essa fonte. Por isso que o homem, segundo o coração de Deus, é o homem que segue o coração de Deus. Só Deus é a fonte da verdade objetiva. Nós, como falamos, é totalmente subjetiva. Nosso coração aponta porque nós queremos. Se eu sou pedófilo, eu começo a achar que pedofilia tem que ser bom para todo mundo. É a bússola do Jack Sparrow. Funciona no coração de todos os homens. Só Deus é a fonte da verdade objetiva, da justiça e da beleza. Então o coração dele define isso. Mas Satanás diz o contrário: vocês vão ser como Deus. Vocês vão poder decidir o que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que é errado, o bem e o mal. E isso, eu diria que há duas coisas. Isso é tão verdadeiro por um lado e tão falso por outro. Porque Deus é uma flor de verdade, de justiça e de beleza. Mas Ele não tem raízes. Deus não tem raízes. Deus não precisa de água, nem luz, nem sol, nem nenhum solo. Deus tem a vida em si mesmo. Ele não depende de nada que vem de fora. Ele é absolutamente autossuficiente. Nós existimos, respiramos e nos movemos em Deus. Então, Deus não obtém nada de ninguém, de nada fora dele. Nós obtemos tudo dele. Então, quando nós achamos que podemos cortar o caule e sermos nosso próprio Deus, aquilo é um suicídio, não é? Porque nós temos a vida toda nele e não fora dele. Nós não podemos ser nossa própria fonte de luz, nossa própria fonte de verdade, nossa própria fonte de justiça, nossa própria fonte de beleza. Nós morremos. E nós morremos no mundo mais miserável, que é o mundo que todos os nossos corações criou. Então, a Bíblia diz: quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, uma delícia para os olhos, desejável para dar entendimento, é o que a Bíblia diz. Então, o primeiro resultado da queda foi o cânion entre a aparência humana e a sua pretensão. A pretensão do homem era ser Deus, mas a realidade era havia um cânion entre a aparência. A sua aparência é nada ridícula, nada divina, eu diria, mas na verdade ridícula para quem quer ser Deus, para quem age como um Deus. Então logo o homem ficou envergonhado de si mesmo. A pretensão do homem, a realidade, tem um cânion gigantesco. É por isso que os seres humanos passaram séculos com roupas finas, vestuários legais, maquiagem, musculação, tentando eles mesmos olhar para o destroço, sabe, do que é a humanidade, sem Deus, sem se sentirem tão devastados. Mas é uma luta totalmente fútil. Vocês vieram do pó, não são deuses, e vocês vão voltar para o pó. E toda a luta de vocês só faz mais miserável
quando vocês enxergam a realidade do que está acontecendo dia a dia, a raiz da vergonha é a pretensão de ser Deus, ter um olhar autossuficiente para nós, quando nós somos totalmente dependentes de tudo, e não temos autossuficiência nenhuma. Então a essência da queda de Adão e Eva, que passou a nós, era um prazer de sermos a fonte do bem e do mal, de decidirmos o que é bem e o mal para nós. Era exatamente o oposto de ser o homem segundo o coração de Deus, que faz toda a sua vontade. É exatamente o oposto da oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a ofensa máxima para o homem. É a ideia de que outro coração governa. Assim, o mundo secular moderno é muito antigo, queridos. Você pode pegar todas as filosofias, e é tudo antigo. Se coloca roupas novas em cada século, e cada século começa a chamar o secularismo, né, o que aconteceu no Éden, com nomes diferentes: modernismo, existencialismo, humanismo secular, pós-modernismo. Todas as vertentes da psicologia são só roupas da mesma coisa. Há uma raiz comum em todas as coisas. É a ideia de que é possível destronar Deus e nós sermos o passo mais alto, o lugar mais alto no tribunal que decide o que é bom, o que é mal, o que é luz, o que é trevas, o que é justo e o que é injusto. Então, por exemplo, nós podemos usar vários exemplos nos últimos 10 minutos, mas pense nas implicações disso para o aborto, por exemplo, que é uma agenda de quase todos os governos ocidentais, e a grande agenda da ONU, por exemplo. Qualquer problema, eles vêm com a solução do aborto. A ONU agora pediu para todo mundo liberar o aborto por causa do Zika. Ninguém sabe nada a respeito do assunto ainda, é só um pretexto. Então, essa ligação é fundamental. Pense nos números de pessoas abortadas no mundo por ano: 57 milhões de pessoas, 57 milhões de pessoas. Nenhuma guerra mata com o aborto, nenhuma violência. A violência do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, é insignificante. A violência do mundo inteiro é totalmente insignificante. Tudo que nós chamamos de violência na sociedade é insignificante perto disso, do número de seres humanos que são assassinados pelo aborto. Desde 1973, quando os Estados Unidos liberou o aborto lá, 57, quase 58 milhões de pessoas foram assassinadas. Nenhum regime que você acha terrível, guerra terrível, matou como os americanos mataram. Isso é no mundo todo, não é o país que tem mais aborto no mundo. Então lá, a cada 20 segundos, uma criança é assassinada, um aborto é feito. Quase 160 e poucos por hora, quase 4.000 todos os dias. Agora, quando você começa a ler os relatos, a maioria das pessoas que abortam, elas dizem o seguinte: nós não queríamos um filho naquele momento. Então, você vê o link entre, por exemplo, o aborto, foi só um exemplo, e o que aconteceu no Jardim do Éden. A palavra querer. Eu não quero um filho. Se eu não quero, nós não temos que mudar o que é certo. Em vez da bússola do meu coração apontar para o norte, eu vou ter que mudar. Muitas pessoas pensam, e eu já até pensei isso em algum dia, mas é totalmente fora da realidade, de que se um abortista realmente soubesse que aquilo é um ser humano, ele não abortaria. Mas isso não tem nada a ver. Essa luta é pífia no sentido de que aquelas pessoas que abortam não têm nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade de saber que é um ser humano e que ele está sendo assassinado, e que é o ser humano mais indefeso que podia haver. Então, quando você conversa com um abortista sincero, não é? Para não negar todos os próprios paradigmas da racionalidade e daquilo que é defendido em todas as outras áreas da vida, eles dizem: nós sabemos que nós estamos matando filhos, que nós estamos matando pessoas, mas eles dizem: esse é o menor dos males. O menor dos males, você pensa, e qual era o maior mal? Se esse é o menor mal, então deve haver um mal maior, e o mal maior que eles dizem é esse querer.
é esse desejo, não dar essa liberdade. Nós chamamos isso de nomes bonitos, porque nós gostamos de eufemismo, direitos reprodutivos, direitos da mulher. Mas o que essas pessoas, essa resposta, eu não quero um filho neste momento, nos mostra como é a bússola do Jack Sparrow que guia o coração das pessoas. Uma bússola correta é apontar para o norte e dizer: um ser humano não pode ser assassinado porque eu não quero que ele viva. Mas a bússola do Jack Sparrow aponta para onde eu desejo, e o que eu desejo é não ter, eu não quero. Então nós estamos perto do cerne da questão, sabe, nesse momento na história do Ocidente, do mundo, a frase mais poderosa que alguém pode dizer é essa: eu não quero um filho nesse momento, portanto, a partir desse instante, como eu não quero, é certo matá-lo. O meu desejo decide o que é certo e o que é errado. Eu substituo Deus naquilo que o homem, o que faz ser errado matar um ser humano é por causa da dignidade que é a imagem de Deus nele. Não tem nada a ver com o que eu quero e o que eu não quero. Como nenhum assassinato tem a ver com o que eu quero. Sempre o assassinato parte do princípio de que alguém não quer que alguém exista mais. Mas o que alguém quer não vai fazer isso certo, não pode. Ou seja, nós não podemos deixar de entender que isso sobre o aborto é a mesma coisa quando alguém diz: eu sei que Deus disse isso sobre o casamento, mas eu não quero isso, e porque eu não quero, eu consigo encontrar razões de dizer que é certo eu ir nessa direção. É o mesmo argumento, a mesma coisa. Então, nossa cultura, na sua ânsia de destronar Deus, a cultura secular moderna, dotou a vontade, o querer de uma mãe, por exemplo, com a soberania sobre o seu filho. Mas não só sobre a soberania de decidir se ele deve ser assassinado ou não. Isso já seria um absurdo, se nós pensarmos que o desejo de alguém, eu não quero ter filho agora, é suficiente para alguém ter a soberania sobre a vida de alguém, decidir que essa pessoa deve morrer, já seria um absurdo. Mas a coisa é muito maior. Nós entregamos ao desejo, ao querer, por exemplo, da mãe, no caso do aborto, criar ou não a personalidade humana no filho. Quando Deus não é o Criador, a dignidade, o direito da sua própria imagem do homem é perdida. Então o que cria a pessoalidade não é mais Deus, sou eu, e o que eu quero, o meu desejo. Então, por exemplo, na América do Norte tem leis de homicídio fetal. Na maior parte dos estados, 35 estados americanos. Ou seja, um criminoso que vai matar uma mãe, e sem saber ou sabendo, não importa, e ela estiver grávida, responde por 2 assassinatos. Porque ele matou 2 seres humanos, 2 pessoas. A punição é de ter matado 2 pessoas, e não uma só, porque ela estava grávida. Eu estava lendo, por exemplo, de um homem que ajudou a sua namorada a se suicidar, porque ela estava lá com... Só que depois que ajudou ela a se suicidar, o que não era certo naquele estado, ainda descobriu-se que ela estava grávida. Então ele pegou uma punição muito mais alta, porque ele ajudou alguém a se suicidar e matou outra pessoa. A lei é assim. Ou seja, mesmo um jornal secular disse: olha, a lei, o Star Tribune, a lei torna assassinato matar um embrião em feto ou feto intencionalmente. A lei diz que é assassinato, exceto em caso de aborto. Não existe assassinato, é certo. Mas é o que o jornal mesmo está dizendo. Por quê? Mostra que o mundo, onde a essência do que ele é flui daquilo que aconteceu lá, e o homem é a fonte, cria o que é bom e mal, certo e errado, belo ou não. O mundo assim sempre anula o fraco, porque o forte domina. E o forte que domina decide o que é certo e errado. O fraco aqui é óbvio que é a criança. E o mais forte vai decidir se ela vive ou morre. Mas pior, vai decidir se ela é uma pessoa. Então, como pode haver uma lei de homicídio fetal que não inclui o aborto? Se matar um feto é assassinato, como o aborto não pode ser assassinato? Como isso pode ser separado? É separado de uma forma.
No caso do homicídio fetal, a mãe queria o filho. No caso do aborto, a mãe não queria. Você vê, o que decide se aquilo é uma pessoa ou não, é o desejo de alguém. Se eu quero, então é uma pessoa. Se eu não quero, não é uma pessoa. Não há um norte aqui. Eu quero lembrar que esse é o mesmo princípio que envolve o que é casamento hoje. Eu quero ser feliz. Ou Hitler. Hitler decidiu com o seu poder que os judeus não eram seres humanos como nós. E como ele tinha um poder, então isso passava a ser certo. Não há nenhuma diferença entre o aborto e o que Hitler fez, ou a escravidão. Nenhuma. A coisa impressionante é que foi dada à mãe mais do que a soberania de matar um filho, que é um absurdo, porque ninguém pode decidir matar a outra pessoa, por seu próprio capricho. Mas foi dado o desejo da mãe definir se aquilo é uma pessoa ou não. Se ela quiser o bebê, é uma pessoa. Se ela não quiser, não é mais um bebê e não é mais uma pessoa. Então, o que decide se aquilo é uma pessoa ou não é uma pessoa? É o desejo de alguém. É o que eu quero. Se eu quiser, vai ser uma pessoa. Se eu não quiser, não vai ser. Ou seja, a bússola aponta para o que você quer e nega a realidade. A bússola do Jack Sparrow que não apontava para o norte é uma coisa real. Toda bússola deve apontar para o norte, mas a do Jack Sparrow aponta para onde ele quiser. Aqui é a bússola dessa mãe decide, não é a criança, porque eu não quero, vai atrapalhar meu corpo, vai atrapalhar meus planos, eu quero que ela morra. Então não é gente. Se eu quiser é gente, se eu não quiser é gente. Então, a nossa lei, a lei em vários países, e é a que o governo brasileiro quer colocar aqui, é o que a ONU quer colocar em todos os lugares, é que uma matança, como nunca se viu, é totalmente justificada na base dos direitos não do morto. Toda lei é feita baseada no direito daquele que é agredido, e não no desejo de quem agride. A lei contra o assassinato não é baseado no direito de quem mata. Esse cara tem o direito de não gostar do outro, o direito de achar que ele vai atrapalhar a vida dele, ou que ele atrapalhou. A lei é baseada no direito de quem sofre a agressão. A lei sempre é baseada naquele que vai ser atingido, e não no desejo de quem quer atingir. Se a lei se basear em quem quer tirar a vida do outro, então matar não é mais errado, em cada situação. Então o critério decisivo da pessoalidade ou não da pessoalidade, o que é certo e o que é errado, o que é legal e ilegal, a vontade do mais forte. É óbvio que o poder decide o que é certo, o poder faz a pessoalidade, o poder faz aquilo ser legal, e nenhuma sociedade pode persistir quando cada coração começa a achar que as suas decisões define o que é bom ou mal, certo ou errado, porque somos muitos de nós, nenhuma cultura pode sobreviver a isso. Então, a solução e o chamado da igreja é espalhar a verdade. Poder não faz direito. O poder, o dinheiro, não decide o que é certo e errado. O Supremo Tribunal, o maior tribunal do mundo, não decide o que é certo e errado. É isso que aconteceu desde o Éden. O homem queria decidir o que é certo e o que é errado, mas você não funciona, então o mundo é um inferno. Quando Davi seguiu o seu coração, decidindo o que era melhor para ele, foi um inferno. Quando Moisés fez isso, também foi. O desejo não define o dever. O querer não cria o valor. Não é o querer da mãe que dá valor ao feto como ser humano. O querer dela é totalmente indiferente. A dignidade está ligada ao ser humano, não o desejo de outro ser humano por ele. Todos nós sabemos intuitivamente que se alguém deseja a nossa destruição, não é por isso que é certo nos destruir. Então a insanidade final é você confiar em você mesmo. É nós acharmos que o nosso coração, que é o problema, pode ser a nossa salvação ou nossa direção. Então, por isso que Deus disse: a única árvore do jardim pela qual vocês foram proibidos de comer é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não a da vida. Porque o ser humano, ele não pode lidar com o bem e o mal e decidir o que é bom, o que é mal. O Deus eu e o Deus você, antagônicos.
sociopatas, os corações sociopatas, os corações que são bússolas do Jack Sparrow, são totalmente destrutivos. E quando o homem faz isso, e mesmo quando alguém, tratando dos assuntos da vida, que diz confiar em Deus, você vê que isso não excluiu quando Davi fez isso, quando Moisés fez isso, as consequências. Você está dizendo, eu sou mais esperto do que você, eu tenho autoridade sobre a minha vida, eu sou mais sábio, eu posso cuidar de mim mesmo, você não é um bom pai, eu estou te rejeitando porque eu quero ser feliz, e agora eu estou redefinindo e decidindo o que é bem e o mal, eu tomei a árvore do bem e do mal, eu decido o que é bom e o que é mal, ninguém define para mim. Então Deus está dizendo, portanto, não coma, porque em vez de vocês se submeterem à minha vontade, desfrutarem de tudo aquilo que foi feito para a minha glória e o prazer de vocês em mim, se vocês não se manterem firmes na minha sabedoria, não continuar sendo gratos à minha generosidade, não confiar em mim como um pai, vocês não podem lidar com isso, sem a consequência ser a morte final, isso falando de todos os homens, e mesmo a morte que se espalha no caminho, quando mesmo homens como Davi resolvem seguir o seu próprio coração. Então, nós somos chamados a uma sanidade alegre. Você vê, quando nós seguimos o coração de Deus, há uma sanidade, há uma coerência. Ninguém passa a dizer que ovo de tartaruga é tartaruga e que bebês no ventre não são ventre, não são bebês. Isso é só por causa do desejo. Como na tartaruga o meu desejo não estava envolvido, eu vi o óbvio, o lógico. Nós não podemos lidar com isso, nós precisamos ser salvos dos nossos corações. Nossos corações não são salvação para nós. Então, a definição de um homem segundo o coração de Deus deve ser a definição das nossas vidas. Só que nós vivemos uma sociedade que prega exatamente o oposto, e um cristianismo que se adequou a isso, de tal maneira que a ideia até de culto é um acariciar dos nossos corações. Nós, como cristãos, temos achado muito natural dizer, eu sei que Deus diz isso, ou seja, eu sei que é a opinião de Deus, mas eu vou aqui, é o que Adão e Eva disseram para Deus. Nós não podemos controlar o bem e o mal, nós não podemos controlar a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal como nós imaginamos, nós não podemos definir o que é bom ou mal, Deus define, e apesar de nós acharmos que podemos redefinir, as consequências são finais, são a morte. Nossa sociedade está morrendo, porque ela é composta de homens mortos, que são pastoreados pelos seus corações. O que Deus diz para nós é, não siga o seu coração, nem hoje, nem amanhã. Provérbios 23:19, seja sábio e dirija o seu coração, não seja dirigido por ele. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Essa é a verdade do nosso mundo, mas depois que nós estamos no reino de Deus, nós ainda estamos lidando com um coração que retém muito dessa realidade. Não siga o seu coração, não há nada seguro e feliz em ser pastoreado pelo seu coração. O seu coração vai fazer você se sentir mal quando ouvir a verdade. Siga a verdade, não siga o seu coração, nunca. Por isso que todos os dias você deve pegar a sua cruz e negar a você mesmo. É isso que é seguir a Deus, é isso que é seguir o coração de Deus, é seguir Cristo no caminho do Calvário. Vamos ficar de pé, vamos orar. Perigos sem fim e tentações terei que enfrentar aqui, mas Cristo venceu, seguro estou, pois Cristo hoje vive em mim. Correntes não me prendem mais, meu Deus, meu Rei, me libertou, em mim
graça sem fim, imenso amor eu encontrei. Correntes não me prendem mais, meu Deus, meu Rei.